Boa noite. Boa noite. Corrupção tucana. Ex-diretor da Dersa manteve conta milionária no exterior. Paulo Preto, suposto operador financeiro do PSDB, tinha 113 milhões de reais depositados na Suíça. Polícia Federal deflagra a primeira fase da Operação Lava Jato deste ano. Foram cumpridos mandados de busca e de prisão na investigação de obras em rodovias federais de 4 estados. A defesa de Marcelo Odebrecht entrega à Justiça 21 mensagens eletrônicas. O material mostra a negociação para a compra de um terreno, onde seria construída a sede do Instituto Lula. O presidente Temer participa pela primeira vez da reunião mensal do Conselho Militar de Defesa. O ministro Raul Jungmann disse ser possível que criminosos do Rio se dispersem em outras regiões. Secretários de Segurança de São Paulo, Espírito Santo e Minas devem aumentar o policiamento nas divisas com o Rio de Janeiro. Eles se reuniram hoje com o ministro da Justiça e definiram o formato para a troca de informações. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a febre amarela na região de Aricanduva, zona leste paulistana. 2 parques da região foram fechados hoje, depois que um macaco doente foi encontrado morto na área. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia procura criminosos que tentaram matar o dono de uma casa de câmbio ontem à noite no Morumbi. Um deles atirou várias vezes e depois, segundo testemunhas, fugiu na garupa de uma moto. As imagens feitas pelas câmeras de segurança de uma empresa mostram quando o atirador chega minutos antes de agir. Fica na praça ao lado e, depois de atender o celular, se esconde atrás do mato. Na sequência, faz os disparos. Quem estava no carro era Rogério Ferreira dos Santos Júnior, de 36 anos. Hoje cedo, funcionários da prefeitura apareceram para cortar o mato alto entre as ruas Davi Ben-Gurion e José Jesus, no Morumbi, na zona sul da capital. O local fica a cerca de 400 metros da delegacia de número 89. O crime aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite, quando o analista de sistemas parou o carro no semáforo depois de ter saído da padaria com um amigo que estava no veículo da frente. Foram mais de 12 tiros no Audi S3 prata. Nada foi levado. Desses disparos, alguns atingiram a vítima, 2 no rosto, 1 no pescoço e vários no braço e antebraço esquerdo. Logo em seguida, esse atirador, esse autor dessa tentativa de homicídio, fugiu a pé em direção contrária à do veículo da vítima e, segundo informações não confirmadas ainda, teria, com um auxílio de uma motocicleta, fugido do local dos fatos na garupa dessa motocicleta. Como nada foi levado dele, a polícia investiga se a vítima, que é dona de uma casa de câmbio, estava sofrendo ameaças. Mas não descarta também a hipótese de ter sido uma tentativa de roubo aleatória. O motivo ainda nós não temos. A motivação desse crime a Polícia Civil ainda não descobriu. Queremos ouvir a vítima. Ele provavelmente nos dirá o motivo. Na terça-feira, também na região do Morumbi, outra ocorrência deixou um jovem morto. Reinaldo Souza Aroche, de 20 anos, estava nesse ponto de ônibus na Marginal Pinheiros quando foi baleado na mão e no rosto durante uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, havia mais gente no ponto, mas Reinaldo, que voltava do trabalho, estava com fones de ouvido e demorou para perceber a ação dos bandidos. Os criminosos atiraram e fugiram em uma moto sem levar nada. A polícia acredita que o jovem tenha reagido. O caso está sendo investigado na delegacia de número 34. O corpo de Reinaldo foi enterrado hoje de manhã no cemitério São Luís, na região de Santo Amaro. Em nota, o Hospital Albert Einstein informou que Rogério dos Santos Ferreira Júnior passou por um procedimento cirúrgico e que o estado de saúde dele é crítico. Sobre o caso do operador de loja Reinaldo Souza Aroche, o delegado informou que o dono da moto usada no crime prestou depoimento hoje e disse que havia emprestado o veículo. Os investigadores estão em busca agora do homem que teria usado a moto no dia do crime. Bilhete encontrado na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, reforça a suspeita do Ministério Público de que líderes do PCC foram executados a mando da própria facção. Conforme as anotações à caneta encontradas na saída das visitas da penitenciária, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, apontado como o número 2 da facção, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram mortos porque desviaram dinheiro proveniente da venda de armas e drogas.
O bilhete aponta como mandante dos crimes Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, gerente de Marcola, que está preso em Presidente Venceslau II. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Fuminho é responsável pelas ações criminosas da facção nas ruas. Mas o GAECO ainda não tem a confirmação de quem, de fato, é o autor dos assassinatos. Os corpos de GG do Mangue e Paca foram encontrados numa reserva indígena com marcas de tiros, próximo à Fortaleza. Os dois eram foragidos da justiça. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e considerado o operador financeiro do PSDB, tinha 113 milhões de reais na Suíça. A informação foi repassada pela Justiça do país europeu ao Ministério Público Brasileiro. Paulo Preto foi diretor da Dersa, estatal paulista que administra obras rodoviárias. No ano passado, teve o nome incluído como investigado no Supremo Tribunal Federal, no inquérito que apura supostos crimes cometidos pelo senador tucano José Serra. Segundo delatores da Odebrecht, Paulo Preto cobrava propina da empreiteira para financiar campanhas do PSDB. Serra é suspeito de receber doações ilegais para suas campanhas em troca de facilitar contratos da empresa no estado de São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal Brasileiro, as contas de Paulo Preto na Suíça foram abertas em 2007. Em junho de 2016, já tinham nelas o equivalente a 113 milhões de reais. No ano passado, o dinheiro foi transferido para um outro banco, sediado nas Bahamas. Os procuradores também apontaram que, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o ex-diretor da Dersa chegou a movimentar quantias superiores a 2 milhões e 500 mil reais entre 2009 e 2010, revelando um patrimônio incompatível com o cargo público. O dinheiro nas contas foi bloqueado por decisão da Justiça Federal em São Paulo, onde Paulo Preto também é alvo de investigação. Para a juíza Maria Isabel do Prado, há fortes indícios dos crimes de falsidade ideológica e de peculato, que é a apropriação de recursos públicos. A defesa do ex-dirigente da Dersa tenta levar a investigação de São Paulo para o Supremo Tribunal Federal. Os advogados argumentam que os fatos têm ligação com desvios nas obras do trecho sul do Rodoanel, que já estão em apuração na corte. Na nota, a defesa não nega a propriedade dos valores no exterior e também não explica a origem dos recursos. Agora cabe ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo, decidir sobre os pedidos da defesa de Paulo Preto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra. O senador tucano José Serra disse que não vai comentar o caso de Paulo Preto. O PSDB paulista informou que as doações ao partido são devidamente registradas na Justiça Eleitoral e reiterou que jamais pediu a qualquer empresa contrapartidas relacionadas a contratos governamentais ou vantagens de qualquer natureza. A Dersa disse que a empresa e o governo de São Paulo são os grandes interessados na investigação e ressarcimento de eventuais danos. A defesa de Marcelo Odebrecht apresentou à Justiça cópias de 21 mensagens eletrônicas. Esse material é sobre a negociação para a compra de um terreno, onde seria construída a sede do Instituto Lula. As mensagens eletrônicas estavam no computador pessoal de Marcelo e foram achadas só depois que o empreiteiro passou a cumprir pena domiciliar. Segundo os advogados do empresário, as mensagens reforçam o que ele já tinha afirmado em delação premiada a respeito da compra pela Odebrecht do terreno que abrigaria a futura sede do Instituto Lula em São Paulo. A obra nunca saiu do papel, mas num desses e-mails, o ex-executivo da construtora, Paulo Melo, pede para o setor de propinas do grupo que programe 3 pagamentos para a compra do espaço e solicita que Marcelo Odebrecht autorize os pagamentos. Esses mesmos valores aparecem na planilha Italiano, relacionados à linha prédio IL. De acordo com a Lava Jato, Italiano é uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci, que admitiu gerenciar pagamentos ilícitos, e IL para o Instituto Lula. O advogado do ex-presidente Cristiano Zanin afirma que, de acordo com a lei, esses novos documentos deverão ser retirados do processo porque são um factoide e estão fora do prazo de instrução. Segundo Zanin, os e-mails não mudam a realidade de que Lula jamais solicitou ou recebeu a posse de qualquer imóvel para o Instituto Lula.
presidente Temer participou da reunião do Conselho Militar de Defesa. É a primeira vez que o presidente vai ao encontro realizado mensalmente. O ministro Raul Jungmann disse na reunião que é possível que criminosos do Rio se dispersem em outras regiões. Segundo Raul Jungmann, o futuro ministro da Segurança Pública deverá conversar com os governadores sobre o assunto. Eu acho que é plausível. Eu acho que, porque isso, na verdade, essa migração ocorre, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, ocorre dentro de Pernambuco, ocorre dentro de Goiás, aonde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra, né? E nós temos sim, está correto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar, né? Para que ela não se corporifique. Segundo o ministro, na reunião do Conselho Militar de Defesa, foram discutidos assuntos como o orçamento das Forças Armadas em 2018, projetos estratégicos e o balanço das ações do ano passado. Temer e Jungmann afirmaram que a intervenção no Rio não foi discutida, mas admitem que o planejamento da ação ainda não foi concluído e que o interventor general do Exército, Walter Braga Neto, será o responsável pela apresentação do plano. O general Braga, ontem nós falamos por telefone, ele já voltou ao Rio de Janeiro, não é? E ele me dizia que espera nos próximos dias, não, acho que essa semana não mais, mas possivelmente no início da próxima, está apresentando, ele vai fazer uma coletiva, apresentar tudo que vocês queiram, já está decidido isso, ele vai fazê-lo. Secretários de Segurança Pública de São Paulo, Espírito Santo e Minas devem aumentar o policiamento nas divisas com o Rio de Janeiro. Eles se reuniram hoje aqui em São Paulo com o ministro da Justiça, Torquato Jardim. A reunião foi uma iniciativa dos estados. Minas, Espírito Santo e São Paulo pediram ao ministro da Justiça a garantia de privilégio no acesso aos detalhes sobre as operações de segurança no Rio. A ideia é se precaver contra as possíveis consequências que a intervenção federal no estado fluminense pode gerar na vizinhança. O temor é que criminosos em fuga do Rio de Janeiro passem a atuar nos estados vizinhos, elevando os índices de tráfico de drogas, de armas, de roubo de cargas, por exemplo. Em Minas, desde sábado, há reforço no patrulhamento das divisas. No Espírito Santo, o governo já tinha anunciado que, além do reforço no efetivo, vai usar helicópteros e drones para vigiar os 200 quilômetros que separam o estado dos vizinhos. Nós estamos organizando os planos operacionais de contingência para aumentar a presença policial, os pontos de bloqueio e vigilância na divisa. Em São Paulo, o secretário Magno Alves disse que o Estado e a União buscam uma saída jurídica para que a Polícia Rodoviária Estadual possa fiscalizar e reprimir o crime em estradas federais, especialmente na Dutra e Fernão Dias, que ligam São Paulo ao Rio e a Belo Horizonte. Em relação à proteção nas divisas, Magno garantiu reforçar operações que já existem. Nós temos alguns comandos estratégicos na Polícia Militar, que são comandos, são forças reservas do Comando Geral da Polícia Militar, que serão utilizadas para operações que nós vamos programar já a partir dos próximos dias. O mesmo vai acontecer com os grupos especiais da Polícia Civil. Ficou combinado que os 3 estados e a União vão trabalhar juntos num acordo de cooperação, segundo o ministro da Justiça, inclusive com ajuda financeira. A cooperação financeira não é necessariamente recursos em moeda, pode ser recursos em equipamentos, em combustível, em armamento, em coletes, em veículos, em cooperação conjunta ou apartada. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Ao que se saiba, o Temer não desistiu ainda de criar o Ministério da Segurança Pública, nem com o Rodrigo Maia e o Eunício dizendo que o Congresso não vai aprovar. E para criar um ministério tem que ter a aprovação do Congresso, menos se for um ministério especial, criado por decreto e sem estrutura embaixo. Ele pode apelar para isso, só que aí ele tira completamente o poder do ministro da Justiça. O que é que está fazendo o ministro da Justiça negociando alguma coisa se o Temer resolveu tirar a Polícia Federal de lá e deixar o homem comandando apenas índios? Pois é, a questão toda é essa. A intervenção continua sem que nada tenha sido dito como quem vai pagar, como vai pagar, quanto vai custar. Aliás, não há plano nenhum de nada.
Ele anunciou na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, estamos na quinta, 6 dias. É como se um técnico de futebol só desse instruções ao time depois de 6 derrotas no começo da tabela do campeonato. Isso aí você entende, né? Pois é, e agora estão querendo também mudar a regra do jogo. O interventor quer porque quer que haja mandados de busca e apreensão coletivos. A Ordem dos Advogados do Brasil já reclamou e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio disse que não vai autorizar. Aí apareceu, como sempre aparece, um gênio para dizer o seguinte: vamos levar o juiz ao local. Então os juízes vão ser deslocados até os locais das operações, no caso as comunidades. Não me consta que haja bairros ricos nessas operações. E lá na hora decide, em cima da perna, assinar um ou outro mandado. Isso aí é uma das enormes arbitrariedades, ofensas ao Estado de Direito, que estão sendo imaginadas pela cabeça, digamos, não muito brilhante do ministro Jungmann, que é o papa da intervenção, e com a ajuda de Moreira Franco, Eliseu Padilha, que são as eminências pardas dessa solução. Agora, todo mundo já sabe que é apenas uma tentativa de capitalizar politicamente o Temer. E quem está dizendo isso não sou eu, que já disse, não é o Lula. Quem está dizendo isso é o Elzinho Moco, que deu uma entrevista para o jornalista, nosso colega Bernardo Melo Franco, contando exatamente que o presidente agora se considera um candidato à reeleição a partir de que ele disse que uma vela que foi estendida e agora o barco está sendo tocado pelo vento. Ou seja, se der certo, será um estelionato eleitoral. Se não der, será um Deus nos acuda. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até! A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para 22 de março o julgamento de ações que tratam do auxílio moradia dos juízes. Magistrados como Sérgio Moro, Marcelo Bretas e o presidente do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, Manuel de Queiroz Calças, já se manifestaram a favor da verba extra. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a JUF, prepara uma greve da categoria para o dia 15. Em nota, a associação questionou o fato das ações do Supremo atingirem apenas o auxílio moradia dado a juízes federais e defendeu que os benefícios dos juízes estaduais também sejam analisados. A Polícia Federal lançou a Operação Integração, primeira fase da Lava Jato, este ano. Ao todo, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão, em 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Um dos presos é o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem Paranaense, Nelson Leal. O Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, foi alvo de buscas. Carlos Nasser, assessor da Casa Civil e homem de confiança do governador Beto Richa, também foi denunciado. Ele não foi preso devido à idade avançada, 80 anos. Segundo o Ministério Público Federal, não há nenhum indicativo de participação do governador no esquema ilegal. A primeira fase da Lava Jato este ano apura denúncias de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro na concessão de rodovias federais no Paraná, que formam o chamado Anel da Integração. A suspeita é a de que foi montado um esquema ilegal para favorecer a empresa Econorte do Grupo Triunfo nos contratos de concessão das estradas. A Econorte, que já havia sido citada em 2016 em outra fase da Lava Jato, teria depositado R$ 1 milhão ao operador do esquema, Rodrigo Tacla Duran, entre 2012 e 2014. Tacla Duran, que está foragido, é apontado como um dos principais nomes da Odebrecht nos esquemas e já foi citado várias vezes nas delações. A investigação também aponta que os repasses do Grupo Triunfo tiveram a participação de Adir Assad. No caso de Assad, os pagamentos teriam sido de pelo menos R$ 26 milhões. De acordo com as investigações, as obras das rodovias do Grupo Triunfo envolvidas no esquema foram superfaturadas. Em alguns itens das planilhas, o sobrepreço chegava a 89% do valor de mercado. Também chamou a atenção o fato de que as tarifas de pedágio aumentaram muito nos últimos anos e de maneira incomum, ao ponto do valor cobrado no Paraná ser mais de 4 vezes maior que o pedágio da mesma concessionária no estado de Goiás, por exemplo.
operação de hoje simplesmente é a tentativa de investigar uma ferida aberta no estado do Paraná, que são as altas tarifas do pedágio e suas justificativas. De acordo com o Ministério Público, o superfaturamento e os reajustes injustificados eram usados para pagamentos indevidos. Entre 2005 e 2015, pelo menos 63 milhões de reais da arrecadação com as tarifas foram repassados pelas concessionárias do Grupo Triunfo a empresas de fachada sem prestação de contas. Se você considerar ainda umas outras questões técnicas mais aprofundadas, por exemplo, distribuição de lucros e um mútuo feito na subsidiária com a controlada, esse valor pode chegar a passar de 100 milhões. Mas aí demandaria estudos técnicos mais aprofundados. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, determinou o bloqueio de até 20 milhões de reais dos investigados. O diretor-geral do DER do Paraná, Nelson Leal Júnior, que foi preso hoje, nega as acusações. O governador do Paraná, Beto Richa, disse que afastou o assessor político da Casa Civil, Carlos Nasser, até a apuração completa dos fatos. O governador tucano determinou a abertura de um processo de investigação na Controladoria Geral do Estado. A empresa Econorte do Grupo Triunfo ainda não se manifestou. O Ministério da Saúde vai discutir com os estados e organismos internacionais a possibilidade de ampliar a vacinação de febre amarela para todo o país ainda este ano. Segundo o governo, o motivo é a circulação do vírus em novas áreas. A ideia seria vacinar de forma gradual toda a população. Atualmente, alguns estados do Nordeste, além de regiões do Sul e Sudeste do país, não fazem parte das áreas de recomendação de vacina por não apresentarem a circulação do vírus. Se for confirmada, a estratégia deve atingir 34 milhões de pessoas. Entre julho do ano passado até agora, foram confirmados 545 casos de febre amarela no país, com 164 óbitos. Ontem, a Argentina confirmou o primeiro caso importado da doença. Um turista que visitou a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, voltou para Buenos Aires com os sintomas da doença e está em tratamento, mas não corre risco. O Chile também confirmou que 2 turistas do país morreram depois de pegar febre amarela também na Ilha Grande. Por enquanto, o Ministério da Saúde não confirma estes casos. Mais 2 parques são fechados e a Prefeitura inicia a vacinação contra a febre amarela na região de Aricanduva, na Zona Leste, depois que o macaco foi encontrado morto. Portões fechados, correntes e a faixa da prefeitura explicando que o motivo é a prevenção contra a febre amarela. Nos últimos meses, essa cena já é rotina em muitas áreas verdes da capital e também do estado de São Paulo. Com o Parque do Carmo e o Linear Rio Verde, agora já são 32 parques fechados em todo o estado, 28 municipais e 4 estaduais. O Arnaldo precisou fazer a caminhada de todos os dias do lado de fora. Se deu comprovante que o macaco estava com a febre amarela, então o mosquito está voando aí dentro. Então, automaticamente, quem está sujeito a ser picado. Não, quem está imunizado não tem problema. A Rosa, que vende lanches na porta do Parque do Carmo há 30 anos, já sabe que vai faturar menos. Vai cair um pouco. Um pouco ou muito tá bom. Tá certo. Mas a senhora tomou a vacina da febre amarela já? Eu vou tomar. Ainda não tomou? Vou tomar agora, né? A decisão de não permitir o acesso do público foi tomada após a confirmação de que um macaco foi encontrado morto com febre amarela dentro do local. O Parque do Carmo é um dos principais pontos de lazer da Zona Leste, sendo destino de, em média, mais de 17 mil pessoas por semana. Cerca de 3 quilômetros de distância dali, o Parque Linear do Córrego do Rio Verde também não vai abrir por tempo indeterminado. O endereço recebe cerca de 250 pessoas por dia. Vai ficar um pouco ruim, né? Mas é para a melhoria do povo se prevenir. O povo tem que entender que é bom, né?
Com os 2 parques fechados aqui na Zona Leste, a campanha de vacinação para o distrito de Aricanduva foi antecipada e começa amanhã, dia 23. A prefeitura não divulgou a estimativa de quantas pessoas devem ser vacinadas, mas sabe-se que a região de Aricanduva conta com cerca de 90 mil moradores. A partir de amanhã, 3 unidades básicas de saúde da região começam a imunizar a população com doses fracionadas. UBS Jardim Iva, UBS Vila Nova York e AMA UBS Integrada Vila Antonieta. O atendimento é das 8 horas da manhã às 5 da tarde e vão ser distribuídas senhas para a população. Lembrando que praticamente dentro da área do Parque do Carmo funciona o Sesc Itaquera, uma das unidades mais movimentadas da capital. A administração estuda quais medidas tomar. A direção do Sesc Itaquera informou que vai permitir a entrada só de quem apresentar a carteira de vacinação, um comprovante ou então assinar um termo de responsabilidade assumindo que foi vacinado. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente corrigiu a informação passada anteriormente para a nossa produção e disse que 29.500 pessoas visitavam o Parque do Carmo por semana antes dele ser fechado e não 17 mil quando falamos. E hoje aqui em São Paulo foi mais um dia abafado. A máxima chegou aos 30 graus, com pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. No litoral norte choveu forte. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. A temperatura continua bastante instável entre o norte, centro-oeste, parte do sudeste e o interior do nordeste. Com destaque ali para os estados do Mato Grosso e Rondônia, onde o dia fica bem fechado amanhã. Aqui no sudeste, há chances de temporais no litoral norte paulista, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e também no leste de Minas Gerais. A gente vê melhor como fica o dia em algumas capitais na nossa tabela de temperaturas. Olha só. Na capital cearense, o sol brilha forte, faz até 30 graus e chove a partir da tarde. Faz 30 graus também em Cuiabá, mas por lá chove a qualquer hora. Assim como em BH, onde a máxima não passa dos 26 graus, e no Rio de Janeiro, onde as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. Aqui em São Paulo, o ar seco continua predominando sobre boa parte do estado, garantindo uma sexta-feira de sol e calor. Só no Vale do Ribeira, no litoral, na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, que o vento frio e úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens e deixa a temperatura mais amena. No litoral sul pode chuviscar e na Baixada Santista e no litoral norte ainda pode chover forte, viu? A máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, faz 33 também na cidade de Ribeirão Preto. E na faixa leste, não faz mais que 26 graus em Santos, mas chega a fazer até 29 graus na cidade de Sorocaba e Campinas. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nesta sexta-feira, teremos mínima de 18 e máxima de 27 graus, com muita nebulosidade e chuviscos bem pontuais só pela manhã. Aí no sábado a máxima cai para 26, ainda com sol entre muitas nuvens. E no domingo o tempo abre, mas ainda não faz aquele calorão. A máxima fica ali em torno dos 27 graus por aqui. Operação da Polícia Federal prendeu 17 pessoas acusadas de desviar dinheiro do seguro-desemprego no Pará e no Maranhão. A Operação Seguro Fake cumpre ao todo 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Os investigados vão responder por estelionato qualificado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa. Segundo a Polícia Federal, o alvo dos bandidos eram trabalhadores de baixa renda, que passavam seus dados pessoais para conseguir o recurso. Empresas fictícias eram criadas para comprovar vínculo empregatício. De acordo com a investigação, a ação evitou um desvio milionário do seguro-desemprego dos estados. A novela no Ministério do Trabalho continua. O ministro interino Elton Iomura, do PTB, responde na Justiça a uma ação que apura furto de energia elétrica.
Elton Yomura e o sócio foram acusados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por furto de energia elétrica na empresa Fimatec, que aluga e vende empilhadeiras e peças para máquinas. A ação foi aceita pela Justiça em 2015 e o ministro interino virou réu. A ligação clandestina de luz foi encontrada em 2014 por técnicos da Light, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia do Rio, no galpão da empresa na zona norte da cidade. Foi constatado que os medidores de consumo tinham desaparecido e que a energia não estava sendo paga. O prejuízo estimado é de R$25 mil. Na denúncia, o promotor diz que Yomura e o sócio agiram conscientemente e concordaram com a fraude. Se condenado, a pena máxima é de 12 anos de prisão. Yomura atua à frente do Ministério do Trabalho desde a conturbada nomeação de Cristiane Brasil como ministra pelo presidente Michel Temer. A posse da deputada, que é filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi barrada na Justiça por ela ter sido condenada em ações trabalhistas. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O PTB anunciou que desistiu da nomeação dela e indicou Elton Yomura como definitivo para o cargo. Mas Temer vai deixar a decisão final para março, quando fará uma reforma ministerial. O ministro interino se defende. Em nota, diz que um caminhão derrubou o poste com um medidor de energia que não foi substituído pela Light e que, devido a isso, existia uma dívida de R$ 818,86. Elton Yomura afirma que o pagamento já foi feito e que espera que o caso seja arquivado. Em nota, o PTB disse que Elton Yomura já informou o governo sobre o processo na Justiça do Rio. O partido diz que ele não vai ser indicado ministro se não apresentar a certidão de extinção do processo até o fim de março. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o desejo de Temer ser candidato. A maneira como Michel Temer mudou a agenda do seu governo, levando à vitrine uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, estimulou a suspeita de que o presidente contraiu a febre provocada nos políticos quando eles são picados pelo mosquito azul. Temer passou a sonhar, veja você, com a reeleição à presidência da República. Mas há um problema. O êxito eleitoral de Temer depende da má memória do Brasil. Temer e seus operadores políticos enxergam o governo como um borrão cor-de-rosa, feito de recuperação econômica e agora de combate duro à criminalidade. A recuperação da economia é retardada pela imoralidade do governo. E a guerra contra o crime é, por hora, um sucesso de gogó. Ninguém vira o presidente mais impopular da história, com 70% de reprovação, por acaso. Para que uma hipotética candidatura presidencial de Temer ficasse em pé, o eleitor teria de enviar para o armário do esquecimento 2 denúncias criminais congeladas, um inquérito em andamento, a cumplicidade com ministros denunciados e a consolidação do termo presidencialismo de coalizão como um eufemismo para organização criminosa. É certo que o brasileiro tem má memória, mas o sonho de esconder as mazelas do governo Temer atrás de um escudo de marketing é algo tão irrealizável quanto ocultar uma baleia numa banheira jacuzzi. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, sobre as eleições para o governo de São Paulo. O ex-deputado federal Pedro Corrêa, do PP, prestou depoimento ao juiz federal Sérgio Moro no caso do sítio em Atibaia. O ex-parlamentar afirmou que as pessoas diziam que iam lá jogar futebol e visitar o ex-presidente Lula. Pedro Corrêa, que já afirmou delação premiada, foi ouvido como testemunha de acusação. Eu não tenho nenhum conhecimento de reforma feita no sítio de Atibaia. Eu sabia que o presidente Lula tinha um sítio em Atibaia, porque as pessoas diziam que iam lá jogar futebol, visitar o presidente. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, nunca fui nesse sítio de Atibaia e não sabia nem o nome do sítio. E, na verdade, eu não tinha... eu sabia que os contratos tinham propina, porque nós recebíamos propina da diretoria de abastecimento. Mas não é essa pergunta que eu estou fazendo. Só deixa a testemunha responder. Sim, eu não estive no sítio Atibaia, não sabia que o sítio Atibaia, eu conheço o fato de uma maneira geral. Conheço o fato de que o presidente tinha um sítio no interior de São Paulo, não sabia em que município era, mas que tinha um sítio que recebia os amigos no fim de semana para jogar futebol, essas coisas. Pronto, não sei mais nada além disso. Antes, a defesa do ex-presidente Lula tentou adiar o depoimento de Corrêa, porque o acordo de delação dele não está no processo sobre o sítio.
O ex-parlamentar teve o mandato cassado em 2006. Foi condenado no caso do mensalão petista e também na Lava Jato. Há quase um ano, ele está em prisão domiciliar em Recife. A defesa de Lula diz que depois de fazer referência a um sítio no interior de São Paulo, Pedro Correia foi perguntado: o senhor ouviu falar só que o ex-presidente tinha um sítio? É só isso? Nesse caso, o ex-deputado reconheceu: é verdade, é só isso. Segundo o advogado Cristiano Zanin, Lula é dono de um sítio em São Bernardo do Campo, chamado Los Fubangos, como consta da declaração de imposto de renda dele. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não há a menor possibilidade de criar um imposto para financiar a segurança pública. A uma rádio mineira, Meirelles disse que a intervenção federal no Rio de Janeiro é uma medida necessária e fundamental. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, revelou que o presidente Temer sugeriu criar um imposto para financiar a segurança. Na entrevista, Henrique Meirelles afirmou que está contemplando a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Ele disse que ainda não tomou uma decisão, mas que daqui a pouco mais de um mês vai decidir se disputa a eleição. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. Essa questão do imposto é só uma das cabeçadas que a intervenção no Rio de Janeiro vem provocando e pode ter implicações para a economia. A intervenção vai exigir mais recursos. O Rio de Janeiro, quebrado, não conseguiu evitar o sucateamento dos carros, do armamento da polícia, que ainda tem salários atrasados. Para corrigir a situação, claro, o governo vai ter de colocar dinheiro lá. O ministro Henrique Meirelles sabe que a sociedade não suporta mais aumento de impostos. Por isso, já descartou essa possibilidade. Ele, que é um dos possíveis candidatos à presidência. Se for para mexer em tributos, o governo gostaria de contar com um reforço para fechar as próprias contas. Sem a reforma da Previdência, já se fala na necessidade de uma contenção adicional de uns 14 bilhões de reais nas despesas. Com a intervenção, deve haver mais remanejamento de recursos. Mas essa é apenas uma das incertezas relacionadas à intervenção. O sucesso dela, por mais que Temer negue, também poderia colocá-lo na disputa, com uma tentativa de reeleição, apesar dos recordes de impopularidade. Segurança tem um apelo bem forte. Aí os concorrentes ficaram meio perdidos e não sabem como se posicionar. Tem a questão da pauta econômica. Sem a reforma, foi lançado um pacote de medidas, muitas requentadas, mas que representam uma agenda positiva para a economia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que também se coloca na disputa, disse de imediato que é o Congresso quem determina as pautas que serão votadas. Como a declaração dele pegou mal, por poder atrapalhar o encaminhamento de matérias importantes, já tratou de amenizar a declaração. O fato é que tudo isso deixa mais evidente o quanto que a política pode interferir no andamento e nas expectativas para a economia. É o risco político relacionado às eleições. Em princípio, estão dadas as condições para a economia engatar um crescimento mais acelerado e consolidar esse processo se o próximo governo continuar no ajuste das finanças, ajuste que passa pela reforma da Previdência. Cabe aos protagonistas desse processo deixarem de lado os interesses pessoais e terem um compromisso maior com a agenda do país, que também inclui a segurança. Jogar contra pode ser um tiro no pé. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB. O São Paulo perdeu mais uma vez no Campeonato Paulista, acabando de vez com a lua de mel entre a diretoria e os torcedores, que fizeram um protesto na madrugada pedindo a cabeça do técnico Dorival Júnior. Celso, boa noite. Boa noite, Estela. Foi a segunda derrota seguida do time comandado por Dorival Júnior. O peruano Cueva perdeu um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Torcedores organizados pedem a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Na metade do primeiro tempo, Cueva vacila. Ronaldo desencanta. O camisa 9 não fazia gols há muitos jogos. Mete entre as canetas de Sidão. O cabeludo aciona Reinaldo, que cruza. O peruano é oportunista. Empata. E o Cuevita, marcando ou querendo marcar o Alisson na zona do agrião. Dá nisso. Ituano 2-1.
No exato momento em que o professor deixava a sala de entrevistas do estádio Novelli Júnior, a maior organizada do São Paulo, a Independente, já fazia campana na porta do CT, à espera da delegação que também retornava de Itu. E sugeriu um substituto. É Luxemburgo! É Luxemburgo! É Luxemburgo! Lá dentro, reunião entre a diretoria e o treinador. Dorival Júnior prossegue. Segundo a assessoria de imprensa, esse encontro é comum depois de jogos do São Paulo. Por enquanto, Dorival mantido no cargo. Treinamento fechado para a imprensa hoje, será aberto amanhã. No domingo tem jogo. Campeonato Paulista, o São Paulo recebe a Ferroviária no Morumbi. Celso, a gente viu ali a torcida organizada pedindo Luxemburgo. Isso pode salvar o São Paulo? Me parece uma coisa bem orquestrada. Pode né? ser. Bem orquestrada. De qualquer forma, o que a gente pode dizer mesmo é que o Dorival está sendo fritado no cargo. Não deve durar muito, não. Já começa com alguns desmandos durante a gestão dele. Jogadores foram contratados sem autorização dele. E agora esse tipo de pressão. E olha, o Grêmio conquistou mais um título ontem, o terceiro sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Graças à estrela do goleiro Marcelo Groi. O Grêmio conquistou dessa vez a Recopa, que é a disputa entre o campeão da Libertadores da América do ano passado e o campeão da Copa Sul-Americana. 0-0 no tempo normal, depois na prorrogação, aí nos pênaltis contra o Independente da Argentina, a vitória gremista. Confira. Depois de um empate em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, Grêmio e Independiente decidiram o título da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira na Arena em Porto Alegre e na disputa de pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Marcelo Groi, que defendeu a última cobrança do time argentino, batida por Benítez, e garantiu o bicampeonato ao tricolor gaúcho. Com a conquista, o Grêmio chega ao terceiro título sob o comando do técnico Renato Portaluppi. Tentamos, infelizmente a bola não entrou, nem nos 90 minutos, nem na prorrogação. Desde domingo, a equipe treinou pênaltis, treinamos na segunda, na terça também, e todos os batedores, eles treinaram bem e bateram bem. Então, quanto aos pênaltis, eu estava tranquilo, porque sabia que eles iriam bater bem, e acima de tudo nós tínhamos o Marcelo, que eu falei para ele antes das cobranças dos pênaltis que ele ia segurar pelo menos um lá atrás. Foi o que aconteceu. E pela Libertadores, o Vasco também se safou de maneira dramática nos pênaltis. Venceu o primeiro jogo do Jorge Wilstermann por 4-0 no Rio e perdeu de 4-0 na Bolívia. Nos pênaltis, acabou vencendo por 3-2 e ficou com a vaga. É isso aí. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Na Itália, o governo está preocupado com o ressurgimento da máfia e a influência que várias organizações clandestinas podem ter nas eleições parlamentares no começo de março. O ministro do Interior, que cuida da segurança na Itália, disse no Senado que nesta campanha eleitoral é extremamente perigosa a infiltração silenciosa da máfia. Marco Minitini disse que há um risco concreto das máfias conduzirem o voto livre dos eleitores, o que é uma grave ameaça à democracia italiana. Um relatório da Comissão Antimáfia mostrou que dos 730 mafiosos presos, pelo menos 640 estão em prisões que não seguem a lei corretamente. Os mafiosos da Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta conseguem, por exemplo, se comunicar e se organizar dentro dos presídios. O presidente da República, Sérgio Mattarella, dissolveu o parlamento em dezembro do ano passado e convocou eleições para março. 16 brasileiros com nacionalidade italiana vão concorrer ao Senado e à Câmara dos Deputados. São 630 deputados e 315 senadores. Uma pesquisa conjunta de universidades da Venezuela mostrou que 9 de cada 10 cidadãos não conseguem pagar sua alimentação diária por causa da crise de abastecimento.
Feita desde 2014, a pesquisa revelou que 64% dos venezuelanos perderam 11 quilos em média em 2017 por falta de comida. 61% deles disseram ter ido para a cama com fome, porque não tinham comida suficiente. A pesquisa mostrou também que 90% dos entrevistados não tinham renda suficiente para comprar os alimentos necessários. A inflação na Venezuela passa de 2.000% ao ano, o que torna muitos alimentos básicos, quando existentes, inacessíveis à população. A pesquisa foi feita entre julho e setembro deste ano, com 6.000 venezuelanos de 20 a 65 anos. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, sobre as eleições para o governo de São Paulo. Até já. Mulheres, sempre seguindo em frente. Sempre atentas às mudanças. Sempre prontas para inovar. Assim como as mulheres de todo o Brasil, o Seu Mulheres continua escrevendo sua história. Sempre com novidades, claro, mas sem perder o mesmo jeitinho que há 38 anos é sucesso nas suas tardes. Por isso, na próxima segunda, 14h, vem conferir comigo todas as novidades que preparamos para você. Sempre juntas, sempre mulheres. São Paulo é uma cidade que não para. E o trabalho da prefeitura também não. Está começando uma nova etapa do programa Asfalto Novo, a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. Mais 200 milhões serão investidos para dar continuidade ao trabalho de recuperação de ruas e avenidas da cidade. Com um asfalto de maior durabilidade, conservação de guias e sarjetas e obras controladas por técnicos especializados. Controle de temperatura, de espessura, grau de compactação. A gente está trabalhando dia e noite para entregar um asfalto de boa qualidade para todo mundo. A cidade já sente a diferença nas ruas. Essa obra aqui, ela vale o investimento. Foi uma obra muito bem feita. Faz mais ou menos 40 anos. Foi a última vez que mexeu com asfalto aqui. Agora está um tapete. O programa Asfalto Novo não para. E tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2 de 2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. O que acontece na política, na economia, na cultura, no Brasil e no mundo. Tudo o que foi destaque, as principais notícias do dia e todas as últimas informações. Você confere aqui. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. E apenas uma correção, a pesquisa feita na Venezuela sobre a fome é de julho de 2017, não como falamos neste ano. A reta final para a definição do candidato tucano ao Palácio dos Bandeirantes na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é Barros Munhoz, tucano de extensa carreira política, foi prefeito de Itapira por 3 vezes, ministro da Agricultura no governo Itamar Franco, secretário estadual da Agricultura no governo Serra e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E atualmente é deputado estadual
no 5º mandato. Muito obrigada por estar conosco. Bom, seu partido, o PSDB, num momento, sim, de indefinição em relação ao nome que vai suceder, ser candidato à sucessão de Geraldo Alckmin. 3 pré-candidatos fizeram o que puderam para que as prévias para a escolha do candidato ao governo acontecessem em maio. Já João Dória não queria de jeito nenhum e lutou para que fosse antes daquele prazo da desincompatibilização em abril e conseguiu. Ficou marcado para a primeira votação para 18 de março. Vamos aí ao significado das coisas. Que indicador é esse? João Dória tem uma força inquestionável dentro do PSDB e muita chance de ser o candidato escolhido? Bem, antes de nada, é um prazer estar novamente no programa seu, Maria Lídia. Eu acho o seguinte, é muito mais comum no PSDB do que nos outros partidos, mas é natural que isso aconteça. Não é pecado o partido debater, o partido ter divergência, ter várias correntes, é até saudável. Quando isso não extrapola, logicamente, para agressão, para ofensas. Então, veja, há muita gente que encara a candidatura do João Dória como natural. Ele é brilhante, ele é simpático, ele é trabalhador, ele é inteligente, enfim, ele tem grandes virtudes. E há quem defenda a candidatura de um outro postulante, porque o João Dória, mesmo para pessoas como eu, que reconhecem as suas qualidades, ele tem um problema, ele tem um compromisso com a cidade de São Paulo. Quer dizer, romper esse compromisso é altamente problemático. O eleitor liga para isso, porque o Serra fez isso e o eleitor não ligou. Numa situação totalmente diferente, ele já havia sido ministro da Saúde extraordinário, ele já havia sido ministro do Planejamento do Montoro, senador da República, e em 1 ano e 3 meses, Maria Lídia, eu fui subprefeito dele em Santo Amaro. Ele fez 10 vezes mais do que o Dória já fez no mesmo tempo, no mesmo período. Então, é comparar coisas diferentes. E o povo de São Paulo aceitou, tanto que votou nele, ele ganhou a eleição, né? Mas depois penalizou. Depois, quando ele quis voltar outra vez ser prefeito, não permitiu mais. Quer dizer que não esquece. Não esquece, marca, porque é um compromisso muito sagrado. São Paulo não é uma vila, São Paulo é a 4ª metrópole do planeta. Como é que você fala assim, vou embora sem terminar? Eu acho que se o Dória continuar, essa é a minha tese, ele vai ser um grande prefeito. Ele vai fazer muito do que prometeu, ele tem capacidade para isso. Então, a meu ver, a saída dele é extemporânea. Mas o que depende é da maioria do partido. A gente tem que aprender... E Dória tem essa maioria agora, na questão das prévias, ele passou a ideia, ficou uma impressão que ele é muito mais forte do que muita gente estava supondo. Ele foi na executiva do partido, né? Quem vai agora estabelecer as regras da prévia é o diretório do partido. Eu acredito até que ele tenha também maioria no diretório, né? Agora, ele ganhando as prévias, pode ser até que não haja prévias. Se o Zé Aníbal desistir, por exemplo, no que eu não acredito, é possível que os outros 2 desistam também, o Luiz Felipe e o Floriano Pêssaro. Então, eu acho que ele tem grande chance, o Dória. A tese do PSDB apoiar o Márcio França não vingou. E eu até aceito. Muita gente fala, não, o candidato tem que ser do PSDB, não é verdade. Mas o Márcio França, ele está todo elegante, né? Deu uma repaginada no visual, emagreceu 38 quilos e está com a certeza que ele vai ser o candidato. Ele já anunciou, inclusive, que tem o apoio de uns 5 partidos e garantidos 18 minutos, o maior tempo no horário de TV, de rádio e tal, o que é muito importante. Mário França está com essa força toda? O Márcio tem essa força, vai ter uma força ainda maior. Ele é um companheiro leal do governador Geraldo Alckmin, foi um companheiro durante todo esse tempo. Tem um relacionamento fantástico com os prefeitos, com a base do Estado, porque nós temos 645 prefeitos, o PSDB tem 165. Na Assembleia, pouca gente sabe, a base do governo é constituída por 16 partidos que têm 68 deputados, né? 3 são oposição, PT, PSOL e PCdoB, que tem 18 deputados. E 2 partidos são independentes. Então, nós temos 68 contra 26.
O PSDB tem 20. 48 da base do governo não são do PSDB. Então você não pode raciocinar só em termos de PSDB. Agora, bom, nesse sentido, o Márcio França está fazendo ali as conversas para garantir sem dúvida alguma. Então, uma aliança. A meu ver, vai ficar o Paulo Scaff, vai ficar o Dória, vai ficar o Márcio França e vai ficar um candidato do PT. Não e vai esse ter mais cenário é conveniente para a candidatura de Geraldo Alckmin? É. O Fernando Henrique teve 2 palanques aqui em São Paulo em 1998. O Covas e o Maluf. Vejam, eram água e azeite. Então aqui, o que é importante não é ter um candidato só. Nós podemos ter 2. Quem é do PSDB, quem é Dória, e quem for do PSDB vai ser Dória. Então, se ele ganhar as prévias, repito, então o Dória... Agora, tem que ter um respeito, não pode virar uma briga entre os partidos. E esse respeito está acontecendo, ou pelo que a gente já viu, até apelido, andaram chamando aí os outros 3 pré-candidatos de 3 patetas. O que é profundamente Zé Aníbal não gostou nada disso, né? Respondeu. Lógico, Quer dizer, com todo como respeito, é que está o ânimo? Não, é lógico que tem escorregadelas aí, isso é mais do que natural na política. Mas o importante, eu, por exemplo, eu sou do PSDB. Eu defendo que se o Márcio for candidato, e agora ele assume o governo. Outro dia um colega falou assim, não, nós vamos ser oposição a partir de abril. Eu falei, mas que isso? Quer dizer que o PSB tinha obrigação de nos apoiar e agora nós não temos de apoiar o Márcio França? Quer dizer, a recíproca tem que ser verdadeira. Havia um acordo do Alckmin com o Márcio França não, eu não acredito, para que agora Alckmin o apoiasse? Eu não acredito. Quem conhece o Alckmin sabe que ele não faz acordo com tanta antecedência. Ele é um homem muito discreto, muito cauteloso, entendeu? Mas é delicada a situação do Alckmin, né? É delicada, no sentido de que o relacionamento dele com o Márcio França parece ser, de fato, muito cordial, muito bom. E politicamente eles têm um bom entendimento. E em relação à Dória, fica sempre uma nebulosa, né? Se de fato essa relação é boa, como ambos querem fazer parecer em alguns momentos, mas que Dória viajou bastante, passando a ideia que ele queria construir uma imagem nacional e podia estar de olho na presidência, isso aí ficou mais ou menos patente. E agora a Dória conversa com várias lideranças de outros partidos, que também passam uma ideia assim, qual é? O que está acontecendo? Se Dória não conseguir ser o candidato do PSDB, ele pode ser um adversário por outro partido ou pelo... MDB é difícil porque o SCAF está aí, né? Com apoio está consolidado, é uma candidatura forte. A candidatura dele. Mas tem o DEM, mas tem o PSD do SCAF também. Quer dizer, existem outras... Aliás, do SCAF, do Kassab. Há outras possibilidades. No seu entender, Dória pode bater asa? Não, de forma alguma, até porque agora as prévias acontecendo em março, ele tem tranquilidade que vai se afastar já sendo o candidato indicado pelo PSDB. Agora, o que é fundamental é que a gente entenda que isso é natural. No mundo inteiro acontece isso, Maria Lídia. E ganhe quem ganhar, eu acho que os 2 podem ir até para o segundo turno. Pode acontecer. Ou então vai o Paulo Scaff com um dos 2. Vamos fazer campanha e vamos respeitar a vontade majoritária do partido e depois do eleitor. Eu agradeço muito sua entrevista. Política, de fato, é a arte da conversa. Perfeito. Vejamos no que vai resultar. Uma boa noite, obrigado. Obrigado eu, Maria Lídia. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Até amanhã.